essa leitura, o Haroldo cantar uma música que fala bem no finalzinho da leitura. Ele nos ensina com dignidade e destemor os desafios cotidianos. Procure inspirar em sua força, na determinação que tem na teimosia e em sua capacidade de amar. A cada dia me releio suas mensagens e encontro aspectos novos que me impulsionam a seguir elegantemente para frente. Cantando, rindo, brincando e trabalhando, estou aprendendo a amar e a servir. Uma de suas principais missões, deixadas na forma dessa frase, repetida sem cessar pelos voluntários da casa que leva seu nome, Rodrigo Batista. Não se canse de amar, não se canse de servir. Rodrigo Batista, quem mandou foi Sônia Luiz, presidente da casa do Rodrigo Batista. E será cantado agora pelo mundo. Uma prece, né, gente? Uma música maravilhosa. Não se canse de amar e não se canse de servir. Antes de amar o palestrante, eu vou te amar com o Marcos Leão, ele vai lá todo mundo servir de mar. Tudo bem? Tudo bem. Bom, alegria receber vocês aqui, né? Os que conseguiram chegar, porque, gente, hoje o trânsito levei quase 2 horas para chegar aqui. Enfim,
nossa casa está super mega, hiper mais alegre do que o costume, né? Pois porque esse mês agora a gente comemora quase 30 anos de existência dessa instituição e a gente vai fazer um apanhado, um ciclo de palestras. No finalzinho eu vou dizer para vocês as coisas legais que nós estamos preparando. Mas hoje a gente vai receber uma pessoa que a gente curte muito, né? Que é o nosso amigo Andrei. Andrei a gente já se conhece há algum tempo, bastante tempo. E ele esteve conosco aqui na casa, acho que durante 10, 12 anos com a gente, né? Estudando com a gente, depois nos ensinando, enfim, trocando experiências inúmeras aqui na casa de Neruda. E nós não poderíamos comemorar o aniversário da casa sem trazer o Andrei aqui, para bater um papo conosco, para conversar com a gente. O Andrei hoje tem essas obras e mais alguns outros títulos. Ele está fazendo palestras em um monte de lugares legais, tanto no Brasil quanto no Brasil. Então a gente tem uma alegria muito grande de receber aqui um dos filhos de Neruda Batista, né? Então eu gostaria que vocês recebessem o Andrei assim com muitas palmas, muitas alegrias, porque é uma pessoa que a gente gosta muito e eu tenho certeza que também está revendo alguns amigos legais aqui, né? Então com você, gente, Andrei Moreira. Vamos lá! Se tornou um lema de trabalho, de consolo e de esperança. Quando ela nos diz, nunca te disse que seria fácil. E eles colocaram só essa frase no título da palestra, né? Deixaram o complemento de surpresa. E é muito interessante, porque a frase diz, nunca te disse que seria fácil, disse apenas que compensava. E esta frase, eu estava até me buscando com o Marcão qual é o texto que ela fala isso, mas na verdade essa frase ela disse para o Robson dessa maneira, porque essa frase não é uma frase originalmente dela, ela reproduzia, mas ela coloca de uma forma especial nesse livro aqui, no texto, que na minha opinião é o texto mais especial dela, que foi uma carta psicografada do Robson. E eu tive a alegria de estar na reunião em que ela psicografou essa carta. 25 de 11 de 1997. Estamos a fazem aí quase 20 anos, né? E nesta mensagem, naquela época, a casa ainda nos momentos de fortalecimento das suas bases, de crescimento, não é? Se não me engano, a gente tinha acabado de começar o trabalho aqui em cima, e aqui ainda era... Não tinha essa cobertura do jeito que vocês têm aqui, né? Era só metal e as paredes em reboco. Enfim, a casa mudou muito, né? As paredes sem reboco, não era? O chão ainda não tinha nada disso. E as reuniões já aconteciam. E na verdade, eu vou falar para vocês, as minhas melhores lembranças de reunião são daquelas épocas. As que eu participei até hoje no movimento espírita. Aquelas vividas na simplicidade, aquelas vividas nos espaços mais sagrados que se construíram nos nossos corações. Naqueles tempos,
Os Espíritos, ao final da reunião de cartas consoladoras, que nós tivemos a alegria de participar, né, Reinaldo? Tá? Foi a reunião que nos deu a oportunidade de crescer muitíssimo, aprender tanto. Os Espíritos traziam algumas mensagens, e esta, se não me engano, foi trazida ao final de uma dessas mensagens. E ela fala aqui para o Robson, de uma forma muito íntima. Eu convido vocês depois a lerem Sob a Luz do Luar, essa mensagem na sua íntegra, porque ela fala de uma forma muito carinhosa e muito afetiva. E é exatamente por esse tom que ela fala, e pelo conteúdo do que ela fala, que ela se tornou não só para o Robson, que é filho biológico dela, mas para todos nós que nos sentimos filhos espirituais, uma referência moral, uma referência de fidelidade, uma referência de simplicidade, uma referência de trabalho, de conexão com o afeto, com o coração, com algo que é muito sagrado. Eu, particularmente, me lembro sempre dessa mensagem aqui no meu livro. E ela, em algum momento, ela dizia assim: os Espíritos sublimes que nos dirigem esperam de cada um de nós uma posição definida e definitiva em favor do bem. Essa frase dela é muito linda, é outra frase que a gente repete sempre, porque ela dizia assim: definimos pelo bem, nós nos definimos muitas vezes ao longo das nossas encarnações, sempre que o bem foi nosso interesse, sempre que nós tivemos algum ganho com o bem. Se nós olharmos a história da relação humana com Deus, ela é uma história de troca e de barganha. A maior parte das pessoas lida com Deus não como pai, mas como mordomo, querendo que Deus oferte aquilo que deseja, na hora que deseja e como deseja, ou procura nos momentos de dificuldade. E com qual postura nós o procuramos? Nós o procuramos com uma postura de desconexão. Essa postura está muito bem expressa na parábola do filho pródigo, e particularmente na postura do segundo filho, que quase nós não comentamos. O primeiro filho todo mundo conhece. Exigiu a herança do pai, saiu de casa, gastou tudo, foi para o fundo do poço, lembrou da casa, voltou humilde com o rabo entre as pernas, e o pai recebe fazendo festa. Aí que nós conhecemos o segundo filho. O segundo chega no final do dia, vê uma festa que não estava planejada, e pergunta ao servo à parte: o que está acontecendo? E o servo diz assim para ele: é o seu irmão que saiu, gastou tudo, perdeu tudo que era do seu pai e voltou bastante maltrapilho. O seu pai mandou colocar um anel no dedo dele, mandou vestir uma sandália, roupas limpas e mandou fazer festa. Mandou inclusive matar um novilho cevado. Naquele momento, o segundo filho é tomado de um ciúme mortal. Algo que só acontece no Evangelho, né, gente? Caso nunca dentro das nossas casas. Ele é tomado de um ciúme mortal e ele diz: ele se recusa a entrar. O pai sai para falar com ele, porque isso representa misericórdia, mas não sai porque vai se submeter aos caprichos dele, está dando vida do lado de fora. Sai porque vai dar nele a missão mais preciosa que podia ser dada naquele momento de sensibilidade. O pai sai, pergunta para ele: por que você não quer entrar? E ele diz: pai, eu sempre estive aqui com o senhor. O senhor não mandou até hoje matar nem um cabritinho para mim. No entanto, esse aí sai, perde tudo que tem, volta com uma mão na frente ou atrás, o senhor ainda manda fazer uma festa, matando um novilho cevado. E o pai diz para ele assim: que te importa a ti se sou bom? Você sempre esteve aqui comigo. Tudo que é meu é seu. Essa lição, gente, é para calar fundo nos nossos corações. Porque veja vocês a postura do segundo filho, que é uma postura que está evocada aqui pelo Evangelho Batista. A postura do segundo filho é qual? Por que o segundo filho fica em casa? Ele fica em casa porque ele é submisso ao pai? Sim ou não? Quem acha que é sim, levanta a mão. Quem acha que é não? Quem quer brincar? 30% ele levantou a mão. Ele não fica em casa porque ele é submisso, não. Ele fica em casa porque ele tem interesse, ele tem expectativa, ele quer ganhar alguma coisa do pai. Por que ele quer ganhar uma coisa do pai? Porque ele acha que o pai vai olhar para ele e falar assim: você é fiel, porque você é fiel eu vou te dar mais, porque você é fiel você é mais merecedor, porque você é fiel você deve ganhar algo. Ora, essa postura é a postura de todos aqueles que pensam que o amor do pai, que representa Deus, é condicionado.
que significa assim: eu preciso fazer algo para receber do meu Pai o amor que Ele tem para me dar. Se eu não fizer o que Ele quer, eu não mereço a sua atenção. É aquela mesma ideia de que se eu ficar fiel a Deus, Deus me honra com as suas bênçãos. Se eu investir nos trabalhos de Deus, os trabalhos da igreja, do centro espírita, de caridade, então Deus investe na minha vida. E muitos de nós temos essa ideia corrente, como se isso fosse o mais importante. No Espiritismo, por exemplo, muita gente fala que é um merecimento que move a vida, não é? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim ou não? Sim. Não, definitivamente não. Se fosse o merecimento que movesse a vida, nós estávamos em maus lençóis. O que rege a vida não é o merecimento. O que rege a vida é a misericórdia. O amor de Deus é infinito, incondicional e gratuito. Deus ama cada um de nós desde antes de nós existirmos, porque cada um de nós é um projeto de amor de Deus. Cada um de nós ganha vida pelo sopro de vida do Criador, como uma expressão única e singular do amor dele. Nós já éramos amados desde antes de existirmos. Não existe nenhuma possibilidade de nós deixarmos de ser amados por Deus. Não existe nenhuma possibilidade de Deus mudar o olhar de amor dele para conosco. Portanto, o amor de Deus, ele é incondicional, infinito e absoluto. Ninguém precisa merecer para receber. O que nós verdadeiramente precisamos já está no nosso dispor. No entanto, o merecimento é a cereja do bolo. Merecimento é aquele movimento que aciona recursos, que atrai simpatias, que angaria movimento maior em direção a nós. Pelo merecimento, nós movimentamos esta roda da vida ainda mais a nosso favor. No entanto, aquele espírito que reside no mais profundo sofrimento nas zonas umbralinas é tão igualmente amado como aquele que reside nos altos planos da existência. Deus ama a todos indistintamente. A diferença é que aquele que está nos altos planos da existência está gozando de uma conexão plena com o Criador, e isso flui na vida dele. E aquele que está na escuridão está momentaneamente na negação. Então veja a profundidade dessa frase de Evelyn. Nós devemos ter uma postura definida e definitiva no bem. Porque definida, muitas vezes nós nos definimos, sempre que o bem foi em nosso interesse. Antigamente a gente agradava a igreja para ter o terreno do céu, para ter as bênçãos do padre, do papa, na antiga Idade Média, não é? Ainda hoje muitos agradam os líderes religiosos querendo as bênçãos de Deus através deles. Os perdidos também, está cheio de gente. A expressão que veio eu não posso falar. Quer dizer, talvez aqui eu até possa, mas não é melhor não. Tem muita gente aí bajulando médium atrás dos benefícios da mediunidade do médium. O que é a ideia que está por detrás disso? É de que se eu fico próximo daquele que é o representante da espiritualidade, então eu estou mais próximo de Deus. Ora, esta tem sido as nossas ilusões ao longo do tempo. De que para nos conectarmos a Deus, nós precisamos de representantes. Que para conectarmos a Deus, nós precisamos de intermediários. Que para conectarmos a Deus, nós precisamos que alguém nos oferte algo de fora. E aí, Belinda nos dá um ponto. Uma postura definida e definitiva. Significa, sem colocar o bem como uma moeda de troca e de interesse, mas a partir de uma compreensão que o bem é a linguagem do universo. O bem é a própria expressão do Criador. Porque o que é bem? O bem é tudo aquilo que serve a vida. É tudo aquilo que é útil à existência. É tudo aquilo que é útil ao semelhante. É tudo que promove os seres no seu engrandecimento pessoal, na sua dignidade pessoal. Então, quando nós estamos conectados com o bem, nós estamos conectados com todo o movimento que serve à existência. E como que a gente se conecta a isso? A gente se conecta a isso decidindo dentro do coração ser um servidor.
decidindo colocar aquilo que a gente tem a serviço, decidindo esforçar-nos por ofertar à vida aquilo que a gente tem para dar. Não o que o outro tem para dar, não o que eu acho que deveria dar, mas aquilo que eu tenho para dar agora, assim, do jeito que nós somos. Postura definida e definitiva em favor do outro. E aí ela complementa, né? Lutas, dificuldades, provações fazem parte da jornada daquele que se propõe seguir o Cristo, ao Cristo. Jesus nunca prometeu facilidade na tarefa que temos a desempenhar, mas os resultados do futuro compensam os esforços que empreendemos no presente. Então essa é uma outra forma de dizer a mesma frase. Jesus nunca prometeu facilidades àqueles. E é muito claro isso. Por que não? Porque a mensagem do Cristo é uma mensagem de introspecção. É um mergulho interior em direção a nós mesmos. É uma conexão profunda com cada um de nós. É uma sensibilização do coração para servir a vida. Ora, este caminho não é fácil. Este caminho não é fácil porque ele vai na contramão do mundo. Ele vai na contramão dos interesses gerais. Então, quando eu estava pensando nessa frase, nunca te disse que seria fácil, eu fiquei pensando com meus doutores, qual é o caminho fácil? Se esse caminho proposto pelo Evangelho não é um caminho fácil, qual é o caminho fácil? O caminho fácil é todo aquele em que nós não temos que ter individualidade, em que não temos que tomar decisões, em que não temos que comprometermos com a vida. O caminho fácil é aquele que a gente se deixa guiar pela vontade do outro. Porque é mais fácil você ser conduzido pela massa do que você afirmar a sua própria individualidade. No entanto, os caminhos de construção pessoal na vida de cada um de nós só se dão a partir das nossas individualidades, nunca a partir do movimento de massa. Cada um constrói a sua própria trajetória. E essa trajetória, ela é individual e, sobretudo, ela é solitária. Caminhar para a individuação, para ser indivíduo, para ser si mesmo, é uma tarefa solitária. As pessoas podem te acompanhar, mas não vão junto com você. Porque o ritmo é pessoal, a intensidade é pessoal, o movimento é pessoal. Os outros podem te estimular, podem te amparar, podem te ajudar, mas passar pela porta estreita só você pode passar. Por quê? Porque a porta é estreita que só cabe em você. Isso significa que o testemunho pessoal na vida só você pode dar. O testemunho de compreensão, o testemunho de perdão, o testemunho de entendimento, de benevolência, de indulgência, de caridade, o testemunho de esforço, só você pode fazer por você. O seu pai e sua mãe podem querer muito te substituir nisso, mas não vão conseguir. O seu marido e a sua esposa podem ficar doidinhos para pegar com você e falar assim, nossa, deixa eu fazer algo. Eles não vão conseguir, porque não há nenhum amor que seja suficiente para nos substituir nos esforços. Pelo simples motivo de que, se os nossos esforços fossem substituídos, não seria conquista, seria presente. E não teria valor na nossa experiência pessoal. O que tem valor na nossa experiência pessoal é aquilo que é conquistado. E o que é conquistado vem 99% de suor e 1% de inspiração. Esforço, todo dia. Decidindo, redecidindo, esforçando e, sobretudo, que é a marca dos vitoriosos, perseverando. As pessoas que querem caminhos fáceis querem caminhos prontos, querem receber de mão beijada, querem ter sem galgar o esforço de conquistar. Isso não move a vida, ao contrário, isso fecha o campo da vida, fecha as oportunidades, fecha o crescimento pessoal, porque a vida move-se para o mais quando nós estamos conectados à nossa força e ao nosso esforço pessoal. Eu me lembro de uma experiência da minha vida.
Como você sabe, eu sou médico. E como médico, eu tive que me esforçar para passar no vestibular. Foi, para mim, a experiência de longe a mais difícil dessa encarnação. Os meus colegas que são mais inteligentes, não foi não. Eles falaram para muitos deles, falaram, foi fácil. Se bem que eu acho que eles estão mentindo. Para mim, não. Tive que suar, e mas suar assim, feio. Primeiro eu estudei em escola pública. Depois eu estudei em uma escola em que não me dediquei a um estudo preparativo para o vestibular. Eu nunca fui um aluno brilhante, sempre fui preguiçoso, então sempre fui um aluno assim, nível B, né? Nunca preocupei em tirar A a mais, ao contrário, passasse de ano para mim eu estava satisfeito, estava feliz. Então na hora que eu cheguei no vestibular, eu coloquei para mim uma meta muito alta. Eu queria passar num dos cursos mais concorridos do vestibular. Naturalmente, para isso eu tinha que me dedicar. No primeiro ano fiz o vestibular direto e não passei. No segundo ano eu entrei no cursinho. Mas naquela época eu já estava trabalhando aqui na casa, trabalhava numa outra casa e eu era um espírita quase fanático. Para não dizer totalmente fanático. Significa que eu botava o espiritismo e as tarefas espíritas em primeiro plano, ademais de todas as coisas. O meu pai, que sempre foi mentor, foi médium do meu mentor, só hoje eu reconheço isso, falava para mim, meu filho, para de trabalhar nesse centro espírita, senta a bunda na cadeira, vai estudar, porque seu objetivo é passar neste vestibular. Na hora que você passar e se formar médico, você vai poder ser um instrumento muito melhor do que você está sendo agora. Eu falava para ele, não, pai, que isso, deixa eu trabalhar, porque temos que trabalhar, e o espiritismo é trabalho. E aí eu ficava. Naquela época eu lembro que eu saía do cursinho e ficava marcando na banca de livro espírita da Praça 7, às vezes com preguiça de estudar. O que aconteceu? Não, passei. Aí veio uma decepção muito grande. Começou a acontecer na minha alma aquilo que acontece conosco todas as vezes que nós descumprimos os nossos deveres. Todas as vezes que nós não seguimos aquilo que está destinado a nós seguirmos. Ou seja, todas as vezes que nós não fazemos os esforços que a vida espera de nós para atingir algo. Eu comecei a ficar sobrecarregado com vergonha, com culpa, com tristeza de não ter passado, com desânimo. Não sei se acontece isso na vida de vocês. Mas na minha, naquela época, foi quase devastador. Eu tive que me pegar pelo colarinho para voltar por cima. Eu lembro que eu tive que me obrigar a retomar. Porque é muito mais fácil desistir que recomeçar. É muito mais fácil jogar toalha e falar, não, é muito difícil, não vou deixar para lá, isso não vale a pena não. Ah, para que eu vou fazer? Aqui ó, sou fracassado. É mais fácil pegar a chibata e ficar se maltratando do que olhar para si mesmo no espelho e falar assim, ok, você é humano, e como ser humano você é imperfeito. E como imperfeito, você tem suas limitações. Agora junta aí seus pedaços e caminha para aquilo que você precisa. Então eu lembro que eu peguei no meu colarinho e falei comigo mesmo, vai voltar sim, porque você tem que entrar, porque você quer entrar nessa faculdade. Então no ano que eu passei, eu estudei no vestibular, eu larguei uma casa espírita, me dediquei integralmente ao vestibular, fiquei apenas aquele período, para a meta trabalhar em duas, né? Nunca larguei completamente o espiritismo, e nem largarei, porque o trabalho espírita sempre foi e é o movimento que nos coloca em saúde física e espiritual. Mas, naturalmente, dosei para aquilo que eu tinha disponibilidade. Naquela época, gente, eu lembro, eu tinha estudado de 7 horas da manhã às 9 horas da noite. Todo dia. Pergunta para mim se eu fiz isso com gosto. Eu fiz isso com cansaço, eu fiz isso com desânimo, eu fiz isso falando para mim mesmo, sim, você tem que. Eu fiz isso muitas vezes fracassando no cansaço físico e tendo que arrumar forças para recomeçar e para continuar. E eu me lembro que naquela época eu engordei muito. Por quê? Porque o meu único prazer era a hora do almoço. E eu lembro que um dia que meu prato deu 1,2 kg. Hoje, olhando para isso, eu falo assim, inadmissível. Mas hoje, olhando para aquilo, eu lembro que naquele momento eu buscava na comida o prazer que eu não tinha. Como eu devia me dedicar àquilo que era o meu esforço.
e esse esforço me custava algo, uma renúncia muito grande, eu acabava compensando numa outra área de prazer. Toda compulsão é uma compensação. Toda compulsão traz em si uma falta de prazer e uma falta de alegria interna muito profunda. Sempre que nós nos viciamos em algo, aquilo sinaliza para o nosso coração que algo essencial, algo importante falta. E porque nós não nos damos aquilo que é essencial, nós nos satisfazemos com a ilusão que nos dá aquele prazer daquela outra coisa. Então colocamos uma comida, um cigarro, uma bebida, uma droga, um sexo, um relacionamento, um hábito, no lugar daquele vazio existencial ou daquela insatisfação íntima. Então naquele momento eu compensava comigo. E era todos os dias. Todo dia eu ia para o ponto de ônibus, 11 horas da noite, sozinho. Solitário, extremamente solitário essa tarefa. Porque ninguém me acompanhava. Eu estudava sozinho. Os amigos, mesmo que estudassem juntos, estavam cada um mergulhado na sua coisa. Ou seja, foi um ano de bastante sacrifício. No entanto, quando eu vi o meu nome naquela lista de aprovados, todo o sofrimento daquele ano desapareceu. Toda a renúncia daquele ano valeu a pena. Todos os mínimos esforços valeram a pena. Naquele momento, a única coisa que eu consegui me dizer foi: graças a Deus eu não desisti. Graças a Deus eu não larguei aquilo que era o que eu tinha para fazer aquilo que eu queria fazer. Frequentemente brigam dentro de nós desejo e necessidade. O desejo nos pede prazer e satisfação, e a necessidade nos impõe esforço, sacrifício e renúncia. Então, muito frequentemente nós vamos para o campo do desejo. Só que o desejo, gente, ele é igual a um fogo fato. Sabe aqueles fogos que queimam e apagam? Um dia o Espírito Dias da Cruz me falou algo que me tocou muito. Ele me disse assim: meu filho, o desejo é como o horizonte. Tão logo nós nos aproximamos dele, outro se forma mais longínquo. Porque o objetivo do horizonte é ser o horizonte e nunca ser alcançado. Então dizia ele: o objetivo do desejo é ser desejo, não é ser realidade. Sempre que o homem satisfaça um desejo, abrirá na alma um espaço para um desejo ainda maior. E nunca isso tem fim. Porque a fonte de desejo do homem é o seu vazio existencial. No entanto, o benfeitor completou: aquilo que faz falta ao homem não é aquilo que ele não tem, é aquilo que ele retém. É o que é realidade dentro de si, mas não se torna manifesto. Então ele dizia: o homem clama por ser amado, sendo fonte de amor. O amor é sua própria estrutura. Mesmo assim, o homem se diz órfão de pai vivo, ausente, assentado sobre um tesouro, e clama que venha de fora aquilo que lhe sacie, quando dentro há um seio diamantífero que é a sua própria estrutura divina, clamando por ser expressa e manifesta. Então, nossos desejos, eles estão a serviço do nosso ego. E o ego vive de ausências. O ego vive de falta. O ego vive daquilo que está incompleto, daquilo que é a negação. Achei que era ectoplasmia agora. O ego vive, portanto, de negações. Já a alma só se manifesta de presença. Então, quando nós olhamos para as necessidades da nossa alma, nós estamos olhando para aquilo que é mais sagrado, para aquilo que é mais profundo. E isso demanda de nós esforço, sacrifício, renúncia, perseverança, dedicação. Ora, antes de reencarnar, nós solicitamos a bênção da dificuldade em família, o parente problema, para reeducarmos naquele cadinho depurador que é o lar. Pedimos a dificuldade monetária para aprender a conquistar até galgar o posto de vencer pelo próprio esforço. Pedimos a luta de uma disfunção orgânica que nos desse um aprendizado, um caminho
No entanto, quando mergulhamos na carne e a força deste campo físico faz com que a nossa memória espiritual se apague, nós nos esquecemos das nossas necessidades e passamos a viver uma vida de desejos. O desejo do ego momentâneo, da personalidade atual. E esquecemos do valor daquilo. No entanto, o Espiritismo vem dizer para nós da grandeza da prova justa bem aproveitada, da luta bem suportada, do processo educativo bem vivido. Vem dizer para nós que nós não estamos semeando para o imediatismo do presente, nós estamos colhendo agora e semeando para o futuro. Então, quando nós perseveramos nas relações afetivas, quando nós olhamos com carinho para as atividades educativas da nossa vida, quando nós acolhemos com serenidade e aceitação as instâncias pedagógicas que a vida nos traz, isso se converte para nós como uma força, uma grande força de vida, que nos move. Claro que por vezes seria muito mais fácil a gente abandonar. No entanto, isso que parece fácil e que é do campo do desejo, isso nos custa um preço alto. Porque custa o preço do recomeço, custa o preço da desilusão ali na frente. Hoje em dia, por exemplo, as pessoas abandonam os relacionamentos com muita facilidade, vivem as ilusões do amor romântico, como se a felicidade estivesse sempre no próximo, na próxima pessoa a encontrar, na próxima namorada, no próximo namorado, esposa, marido. Por quê? Porque, claro, querem viver de desejo. O que é o desejo? É a paixão. E o que é a paixão, gente? Allan Kardec esqueceu de definir isso, mas paixão é um processo obsessivo. E não é simples. É fascinação. Se bobear, tem até obsessão complexa com o aparelho no ouvido. O que é a paixão? A paixão é a nossa projeção no outro. Quando nós estamos apaixonados, nós não estamos vendo a realidade. Nós estamos vendo o que a gente quer ver. Na paixão, a gente vê a gente mesmo projetado no outro. Diz Jung que nos 6 primeiros meses da paixão, nós estamos amando a nós mesmos no outro. Amando estar amados, amando ter a quem amar. Aí, em 2 meses, a gente casa. Alma gêmea de minha alma. O que acontece? Com 3 meses, a alma gêmea vira algema e está amarrada em nome de Jesus, não é assim? Não é, porque no 4º mês já está divorciado. Porque o que acontece na hora que a gente começa a conviver? No momento que a gente começa a conviver, a gente desidealiza. A gente perde os sonhos e as ilusões do amor romântico. Nós começamos a ver a figura real que está ali no outro. E o outro também começa a ver a figura real que nós somos. Aí nós descobrimos que o pavão é lindo, mas tem um pé horroroso. Descobrimos que a bruxa vira princesa, mas dependendo do estímulo ou do período do mês, a princesa também vira bruxa. É ou não é? E é aí que o amor pode acontecer. É aí que o amor pode acontecer. Porque o amor não se constrói em idealizações. O amor se constrói em uma troca real, humana e imperfeita. Só amamos quando amamos o outro com as suas imperfeições. Só amamos quando respeitamos o outro a despeito das suas dificuldades. Só amamos quando vemos no outro o valor e o que está cheio e deixamos de lado aquilo que está vazio. Se vivemos só a função dos nossos interesses imediatistas, nós simplesmente abandonamos no momento que as dificuldades se apresentam e vamos buscar outros relacionamentos, porque é mais fácil sair e trocar de CPF. Acontece que o CPF é diferente, vai vir com os mesmos problemas, porque esse problema é de chip. Deus colocou na criação. Todo ser humano é imperfeito. Toda relação humana é a relação entre 2 seres imperfeitos. Exatamente. O professor também falava, tem que comer um saco de sal junto para saber se vai dar certo.
E é assim mesmo, por quê, gente? Porque os dois, três primeiros anos do relacionamento é adaptação, é ajuste, até o carro começar a rodar azeitado na estrada. E se você não tolera as imperfeições e as etapas naturais de um processo humano de reconhecimento, interação e entrega, você nunca conhecerá as alegrias de um afeto profundo e de uma comunhão a Deus. Viverá sempre das migalhas de um prazer superficial. Bonito isso, né? Gostei. Alguém gravou? Então, se a gente não olha para aquilo que custa o caminho, a gente não encontra vitória. Uma relação entre dois seres humanos, independente de quais dois seres humanos sejam esses, é uma relação em que nós aprendemos a olhar para aquilo que está cheio no outro. Isso significa para aquilo que enriquece, para aquilo que faz crescer, para aquilo que já é conquista, não porque o outro não tem. Se você quer destruir o seu relacionamento afetivo, comece a criticar o seu parceiro ou sua parceira. Basta que você critique para que esse relacionamento mire. A crítica é uma força que afasta. Porque na crítica nós estamos olhando para o que é vazio e não para o que é cheio. Mas se você quiser uma forte ligação no seu relacionamento afetivo, admire a pessoa que está junto com você. Admire o que ela tem, não o que lhe falta. Admire o que ela conquistou, não aquilo que ela ainda vai conquistar. Admire o que ela é capaz de fazer, não aquilo que ela não dá conta. Admire o esforço dela por vencer-se. Olhe para ela naquilo que ela é admirável. Encha os seus olhos com este encantamento. Isso aproxima fortemente o casal. Bert Hellinger, terapeuta sistêmico da constelação familiar, ele diz que para que um casal dê certo, cada um deve permitir ao outro pelo menos 10 pecados. Eu acho isso muito lindo. Significa, numa relação imperfeita, nós não devemos esperar a perfeição do outro. Nós devemos aceitar que o outro tem limitações e tem falhas, e vai escorregar, e vai falhar, e vai ter dificuldades. É muito bonito isso, permitir 10 pecados. Significa, permita ao outro ser humano, não cobre que o outro seja perfeito, porque você não tem isso para ofertar. E não é justo num relacionamento afetivo que você demande, cobre ou espere do outro aquilo que você não tem para dar. Ah, Andrei, mas eu sou uma pessoa que dá tudo. Eu estou ali 100% do tempo disponível, eu faço tudo no relacionamento. Eu amo muito. Não, querida, você não ama muito não, você é carente afetiva. A carência é que dá tudo de graça. Porque na carência nós não podemos correr o risco de perder o afeto do outro. Na carência nós não podemos decepcionar o outro. Na carência nós não podemos colocar em risco a nossa autoimagem. Num amor maduro, não. No amor maduro, nós somos luz e sombra, interagindo com a luz e com a sombra do outro. E a nossa imperfeição ama a imperfeição do outro. E assim, imperfeitos, a gente forma um casal possível. Shrek. Lembra de Shrek? É aquilo, gente. Shrek é o modelo de casal perfeito. Quando ambos se olham na sua imperfeição, amam a imperfeição do outro, interagem inclusive nela e crescem juntos. Aqueles que querem perfeição não fazem casal. Então, se você é uma pessoa que se acha perfeita e que critica o outro, demonizando o outro, saiba que vocês nunca vão se relacionar. Porque não existe relacionamento entre anjo e demônio. Ou é entre dois anjos ou é entre dois demônios. Entre anjo e demônio, não. Anjo fica numa parte, demônio fica em outra. Mas se você tem a noção de que dentro de você existem os dois, se você acolhe com amorosidade isso para poder que a angelitude do outro te ajude a angelizar o seu demônio interno, então você também poderá ofertar o seu melhor nesse relacionamento e permitir que aquela parte angélica que é sua ajude o outro a angelizar a parte demoníaca que é dele. E nessa interação humana, imperfeita e possível, nós vamos nos aceitando e adaptando o tempo todo. Esta relação nunca está acabada. Esta relação é um permanente vir a ser.
Porque a cada dia nós acordamos para atentarmos para aquilo que acontece com o outro. A cada dia nós nos colocamos presentes e inteiros para ver aquilo que atua sobre nós. Isso significa que todos os dias nós estamos respeitosamente atentos ao que atua naquele relacionamento. E todos os dias nós decidimos: hoje eu fico. Todos os dias nós nos comprometemos: hoje eu sou fiel. Todos os dias nós olhamos para o relacionamento e dizemos: hoje eu admiro. E então isso significa que com muitas decisões nós decidimos todos os dias continuar fazendo tudo o que é necessário para prosseguir nos alegrando um com o outro. Só assim o relacionamento vai para frente. Isso não é fácil, mas também não é difícil. Então, quando a Everilda diz nunca te disse que seria fácil, ela está falando de todos os percalços naturais da etapa de conquista de algo que é duradouro, que é verdadeiro, que é profundo e que é eterno. Porque aquilo que é fácil, aquilo que brilha rápido, aquilo que satisfaz e apaga, pertence a tudo que passa, ao que o ladrão rouba, que a traça consome, que o túmulo guarda. Mas aquilo que a gente leva conosco como patrimônio eterno, aquilo que é sedimentado no terreno do afeto, que é onde o Espírito reside, aquilo que verdadeiramente é conquista espiritual, demanda de nós consciência, inteireza, entrega, dedicação e perseverança. Sem estes elementos, os valores nobres não são conquistados, não são vividos. Porque isso é uma decisão de cada dia, isso é uma redecisão de cada momento, enquanto nós caminhamos na direção daquilo que queremos. Mas também, uma outra coisa ressalta dessa frase da Everilda. Quando ela diz, nunca te disse que seria fácil, ela também não está te dizendo que vai ser difícil, não. Ela só está dizendo que vai ser desafiador. Tem muita gente dificultando a própria vida com dificuldades autoimpostas que não precisariam estar no caminho. Está cheio de gente que coloca peso excessivo nas suas costas através da autopunição. Porque decide olhar para si com um olhar castrador, reprovador e que cobra perfeição de si mesmo. Ora, esta é uma postura que nós muitas vezes repetimos do nosso sistema, da nossa família, ou trazemos de outras encarnações em registros atávicos em nós e coloca um peso excessivo sobre as nossas costas. Ele não precisa existir. Também está cheio de gente se condenando a uma infelicidade que não está destinada a viver. Porque acha que merece sofrer, porque acha que merece passar por dificuldade, porque acha que não é uma pessoa boa o suficiente, porque acha que não é alguém bonito, adequado. Ora, por trás desses movimentos de castração e autoconversão está um movimento e uma imagem adoecida de Deus. É a ideia do segundo filho da parábola do filho pródigo. É a ideia de que para estarmos em plenitude com o Pai, para recebermos as suas bênçãos, devemos agradar e fazer as vontades. Quando o movimento é exatamente o oposto. Para estarmos na posse de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, nós só precisamos estar presentes, conscientes e entregues. Porque aquilo que Ele destinou a nós já está disponível há muito tempo. Gravita aqui, em torno de nós. O que nós precisamos fazer é um colapso de onda. Precisamos permitir que esta realidade que é quântica se torne manifesta. Que aquilo que é potencial se torne real. E isso se dá a partir do momento que nós, como observadores, modificamos a realidade a partir da vontade. Por isso Jesus colocou uma força tão grande na atitude do homem. Jesus foi muito claro: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abriste-vos-á. Jesus não diz, pedi e vai ser analisado pelo departamento, se você vai receber. Buscai, quem sabe, talvez devido a tantos fatores você encontrará. Não, Jesus foi categórico: pedi e obtereis, buscai e achareis. Por que Jesus é firme assim? Porque é lei. Não se trata de uma vontade caprichosa de nenhum ser para te dar. Se trata
de um movimento que você aciona como aquilo que Deus tem para a sua vida. Já está disponível desde sempre para que você receba, basta que você se coloque numa postura íntima, receptiva. Mas enquanto nós ficamos exigindo que a vida seja o que nós queremos, ao invés de estarmos atentos ao que Ele tem para nos dar, então nós não permitimos que Ele nos mostre a direção grandiosa do seu sonho de amor para nós. E não fazemos isso porque nós tememos a sua mão. Achamos que entregarmos a Deus é caminhar para um movimento de castração, de repressão, de negação, porque trazemos da visão judaico-cristã aquela imagem de um Deus punitivo, cobrador, que manda praga para o Egito, que abre o mar vermelho para meia dúzia passar e afoga o resto. Não é assim? É uma imagem de um Deus punitivo, mau, que não coaduna com aquela imagem de misericórdia, de benevolência que Ele tem. Então, se esse Deus está no nosso imaginário, nós não nos entregamos. Nós não permitimos que aquilo que é o sonho de amor dele se torne conhecido. Ficamos insistindo naquilo que a gente queria, quando na verdade a vida prepara algo muito maior, desde que a gente aceite trilhar o caminho do deserto. Sem deserto a gente não encontra esta realização pessoal. Então, se a gente fica insistindo por aquele relacionamento que a gente quer, quando a vida está falando assim, meu filho caminha para frente, move-se em direção à frente, olhe com amor e gratidão para tudo que já passou pela sua vida, porque só assim você vai poder estar verdadeiramente livre para outro relacionamento. E a gente fica ali insistindo que a gente quer, porque quer, porque quer, porque quer, porque quer, porque quer, porque quer. O que a vida faz? A vida permite. Para que na decepção nós façamos o movimento de volta. Diz o livro dos Espíritos: quando o Espírito solicita e insiste por uma prova que está acima das suas forças, a vida o permite, para que no fracasso ele tome consciência das suas limitações e retorne ampliado. Daí a frase do Cristo: seja feita, Senhor, a tua vontade, é algo de sabedoria. É um movimento que nos faz mergulhar dentro de nós e reconhecer: Senhor, o Senhor sabe, o Senhor me ama, eu sou fruto do seu amor, eu sou uma expressão grandiosa do seu amor. Me conduz, me mostra, me fortalece, me guia, me inspira, me socorre de mim mesmo. Não deixe que as minhas próprias limitações, os meus próprios atavismos me prendam enquanto preciso caminhar na direção daquilo que são os meus deveres. Esta é a oração que nós todos deveríamos fazer. Então nós ficamos colocando peso excessivo nas nossas costas, peso desnecessário e inútil, quando cultivamos uma imagem punitiva, vingativa e má de Deus, e achamos que nós merecemos sofrer, que nós somos pobrezinhos, que nós somos pessoas vítimas, colocando culpa nos outros. Ora, o tempo que você gasta colocando culpa nos outros é o tempo que a solução não vem na sua vida. Se você quer solução, deixe rapidamente de ser vítima, porque vitimismo é uma mentira que a gente se conta. Nenhum de nós é vítima. Nós somos autores da nossa história. Somos roteiristas e protagonistas. Os personagens que vêm para o nosso script vêm atraídos pelos papéis que nós atraímos pela nossa irradiação magnética. Portanto, assuma a responsabilidade sobre a sua vida, mas assume com amorosidade, não com aquela chibata que olha para si e fala de uma forma pesada: sou eu responsável por isso. Não, como aquele que bate no peito e fala assim: tá certo, foi eu que construí, bora resolver isso aqui. O que eu preciso fazer? Qual é o movimento que eu preciso reajustar? Qual é a consciência que eu preciso tomar? Porque Deus é amor incondicional, porque eu sou um filho deste amor incondicional, porque estou destinado ao melhor e quero conhecer em mim a herança deste Pai que é infinito amor. Se nós nos compenetramos disso, a vida transforma. É o que o pai disse ao filho: meu filho, para que você está querendo um cabritinho quando eu te destinei a ser herdeiro do rebanho inteiro? Para que você está querendo que eu celebre a tua personalidade quando você está destinado a ser herdeiro da vida? Para que você quer o aplauso, o cargo, o poder,
razão quando eu te destinei ao afeto, que é ponte que transforma em um amigo. Naquele momento é como se o Pai dissesse para nós, através do segundo filho: para que você escolhe o mínimo quando você está destinado a ter o máximo? Por que você se importa com aquilo que eu dou para aquele que estava ausente, quando você está aqui na posse de tudo desde sempre? A vida não é disputa entre vocês, é misericórdia para todos, é abundância para todos. E a alegria da vida do teu irmão deve se converter em alegria na tua própria vida. Então, quando a Evelilda diz para nós, não te disse que seria fácil, disse apenas que compensava, ela está olhando para os valores essenciais da existência. Está dizendo para todos nós: perseverai. É a mesma coisa que o Cristo disse em outras palavras quando nos afirmou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas as pessoas param aí. Ficam pensando: que coisa boa, Cristo é consolação, Cristo é alívio. Esquecem de ouvir a segunda parte: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Como dizer? É como se dissesse assim: vinde para esta vibração de amorosidade, porque nela há alívio, há consolo e há um refrigério. Aqui a alma respira em paz. Mas aprendei de mim a mansidão conquistada, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Como a dizer, nessa vibração de amor, até um movimento difícil fica mais fácil. Ora, qual de nós pode dizer que marcha sozinho na vida? Nas lutas mais acerbas, os amigos nos sustentam, os afetos estão ali ao nosso lado. Se nos falta a família, vem os amigos e nos ajudam. Eu me lembro bem disso na minha vida, como que essa casa foi especial para mim, nos momentos mais difíceis da minha vida que eu vivi aqui, né? Ai de mim se não fosse Marcos, se não fosse Robson, se não fossem pessoas tão especiais que estiveram do meu lado para falar assim: bora, quando ali naquele momento faltavam forças. Estou me referindo à época em que eu assumi a minha homossexualidade. Naquela época eu tinha um namoro heterossexual e todos estavam muito acostumados com a minha vida desta maneira. E aquilo naturalmente me trouxe para um espaço de muito sofrimento interno, porque naquele momento eu percebi que me custava algo muito sagrado continuar naquele caminho, que eu até desejava seguir para agradar aos meus pais e a minha sociedade. Aprendi a tomar aquilo para mim como se fosse o meu caminho, mas aquilo me custava a própria vida. Então, embora eu estivesse dedicado ali a fazer o meu melhor, eu acabei vivenciando fobias, síndrome do pânico, todos os sinais da desconexão. Naquela época, minha família não estava ali para me amparar. Naquela época, eu tive que contar com os amigos que tinham vivido algo semelhante e falavam assim: segue, mais um passo, só mais hoje, confia, acolhe você com amor. Amigos que também não sabiam muito bem o que estava falando, não, porque estavam lutando a mesma luta. Não estava pronto, não. Era um coxa parando um estupiado. Não era, Marcos? Mas aquilo valeu a pena. Aquilo valeu a pena porque, no meu caso, aquilo foi um caminho pessoal de autoencontro, de encontrar a minha singularidade, de encontrar a minha verdade, a minha autenticidade. E é o mesmo em qualquer movimento da vida. Sem encarar os nossos desertos pessoais, sem passar pelas nossas trajetórias particulares, sem enfrentar os nossos medos e a nossa solidão, nós não alcançamos o gozo do refrigério no oásis da vida, a alegria de descansar nas conquistas. Quais conquistas? A conquista da inteireza, a conquista da integridade, a conquista da maturidade, a conquista da comunhão. Porque tudo isso vem de um caminho de conexão, de um caminho de profunda perseverança e interesse na vida. Então, quando a Evelilda fala, não te canses de amar, não te canses de servir, que é o que se complementa a este movimento do nunca te disse que seria fácil, disse apenas que compensava, ela está conectada àquilo que é mais sagrado do Evangelho. Ela conhece porque viveu, ela conhece porque passou por isso. E
E porque pastor tem autoridade moral para falar. E porque tem autoridade moral, porque tem força de vida e de exemplo, nós a reconhecemos como um exemplo, um dedo que aponta a lua. E como servidores, como aprendizes, nós olhamos junto com ela na direção que ela aponta, do Evangelho do Cristo, da nossa redenção e da nossa reeducação pessoal. Sigamos juntos e que Jesus nos fortaleça neste caminho. Gente, às vezes as pessoas. Isso é muito jovem, né? Você tinha cabelo careca. Mas às vezes as pessoas perguntam assim pra gente, vocês também já devem ter ouvido isso. O que nos leva a fazer determinadas coisas e se envolver com projetos como esse, né? São inúmeras, mas eu acho que a mais motivadora, a mais intensa, é justamente a gente poder dizer assim, não, que a gente faça amigos, né? Que a gente cria um laço de amizade que por mais que fisicamente a gente não esteja próximo do outro, apesar de morar na mesma cidade, a gente quase não se vê, bairro vizinho, mas cria-se laços de amizades que vão se fortalecendo, à medida em que a gente ouve, olha, fulano fez determinada coisa, fulano estava realizando determinado trabalho, ciclano está fazendo. Isso é muito bom. E isso é possível de todos nós fazermos, né? Porque todos nós temos uma missão individual a desenvolver, a dar linha nela, a construir de uma maneira com que esse mundo se transforme. Então não haveria como nós começarmos a comemorar o aniversário da nossa casa sem fazer essa figuraça aqui que eu andei. Vivemos muitas coisas legais. E a gente queria fazer uma homenagem, tá? Tem desafio para você. E aí vocês conhecem essa música, nos ajudem a cantar, né? E pensem nas suas amizades, nos seus amigos, não é isso? Cadê a letrinha da música? Eu não sei. Não são transparentes. Está apanhando ali.
coleção de livros incrível que ele escreveu, psicografou, vai conversar com você, tirar fotos, contar história. Vamos ficar aqui até frisado. Mentira. Então agora a gente vai aproveitar esse clima gostoso para a gente poder fazer um exercício. Na verdade, nós vamos metabolizar e dinamizar tudo isso que André falou para nós aqui agora, com o exercício do autopasse. O autopasse é aquele momento em que a gente movimenta os recursos do ambiente, da espiritualidade, e nos enchemos de energias boas, né? Vamos sair daqui com um vaso repleto de coisa boa, para que a gente possa experienciar o restinho dessa semana que está terminando, e também ser aquele agente de transformação na nossa casa, no nosso local de trabalho, tá? Então a gente vai diminuir um pouquinho as luzes, para a gente ficar mais aconchegado ainda um pouquinho. Você diminuir lá atrás para mim, por favor. Enquanto isso, a gente vai pegar as nossas bolsas, tudo que tiver nas nossas mãos, vamos colocar na cadeira ao lado, colocar no chão, né? Isso. Vamos sentar bem firmes assim na cadeira, os pés bem firmes no chão, relaxar os nossos ombros. Os nossos nervos magnetizadores, por favor, podem se espalhar de uma maneira mais harmoniosa, aqui na frente, lá no fundo. Francisco, puxa para minha turma assim. Aí. Essas pessoas vão funcionar como captadores dessa energia. Vão pegar isso e mandar para vocês e vocês recebam, né? E guardem isso para que isso possa ajudá-los a melhorar ainda mais a vida de vocês, tá? Vamos fechar os nossos olhos bem lentamente e vamos procurar sentir a batida do nosso coração, respirando tranquilo, serenos. Vamos pensar em Deus, o nosso Pai Criador, aquele que nos dá todas as possibilidades de vencer os nossos desafios e obstáculos. E antes de pedirmos qualquer coisa, vamos simplesmente agradecer a Ele. Agradecer por estarmos aqui essa noite, depois de um dia intenso de trabalho, de estudos, onde estivemos diante das nossas responsabilidades. E mesmo assim, moídos nessa vontade de querer saber mais, nos deslocamos até essa casa de amor e de luz, para juntos poder ouvir um pouco de evangelho, poder ouvir um pouco de amor, de fraternidade, de realização individual. Senhor, muito obrigado por me dar a sensibilidade, por fazer com que minha força de vontade supere o meu cansaço, o meu desânimo. Obrigado, Senhor. Obrigado por minha inteligência. Obrigado por me dar a condição de a cada dia fazer uma viagem introspectiva e buscar dentro da minha alma os recursos que me farão mais fortes, mais felizes, mais realizadores. Senhor, nessa busca, eu gostaria de te pedir, me dê coragem, que eu possa, diante dos meus desafios, até fraquejar, mas que eu redescubra essa força, olhando para as minhas vitórias, que já digo, são vitórias consideráveis, e me espelhando nos passos firmes que eu dei em direção à minha libertação, eu me tenha como alguém capaz de superar mais esse desafio. Me dê sensibilidade para poder ler na vida, nas pessoas, no meu cotidiano, a sua mensagem libertadora do Evangelho. E nesse instante que nós estamos tão intimamente ligados, uma casa de família, falando com o Senhor, eu me coloco à disposição para receber todos os recursos que irão me fortalecer, acalmar a minha mente, meu coração, modificar o meu organismo de maneira que eu me torne mais saudável e me tornar um agente de transformação a partir do instante que eu começar a circular pelas ruas, pelos
locais rotineiros por onde eu passo, ao abraçar os meus familiares que me aguardam em casa, os meus companheiros de trabalho. E para que isso tudo se sedimente uma verdade no compromisso, nós vamos juntos, em família, nessa festa de aniversário que começa agora, recitar a oração que o seu Filho e nosso irmão Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, e agora eu queria só um recadinho final. Como eu disse, no mês de novembro nós vamos comemorar o aniversário da Casa de Vereador Batista. E nós preparamos inúmeras surpresas para vocês. Essa não é apenas uma delas, mas durante todo o mês de novembro e dezembro nós teremos palestras, encontros, intervenções artísticas, para que essa data seja lembrada e comemorada com carinho e muita alegria. Então vocês, por favor, ao saírem daqui, vão ali no painel de avisos, lá estão as datas de tudo que vai acontecer na nossa casa. Porém, eu queria fazer um convite especial para aquela pessoa que deseja mudar a sua vida para melhor. Quem quer mudar a sua vida para melhor ainda mais, levanta a mão. Pois bem, nós vamos inaugurar no domingo de manhã, a partir de 4 de novembro e vai até 18 de dezembro, às 8h30 da manhã, nós temos um estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho e Ressignificação da Morte. Porém, nesses meses de novembro e dezembro, nós faremos um estudo sobre as bem-aventuranças, mas não serão palestras. Nós vamos oferecer a vocês subsídios, ferramentas para que vocês possam aplicar no seu dia a dia a proposta apresentada por Jesus nas bem-aventuranças daquilo que vocês desejam melhorar nas suas vidas. Então não serão simples palestras, nós teremos oficinas, nós teremos desafios semanais, nós teremos algumas pessoas interessantes nessa área do coach, da PNL, trazendo esses recursos retirados das bem-aventuranças de Jesus. Essas palestras vão começar dia 4 de novembro, às 8h30 da manhã, no domingo. Oi? Hoje é 10. Não, 4 de novembro? Ah, gente, viajei. É porque eu estava conversando uma outra coisa. 13 de novembro tem início às 8h30 da manhã no domingo. Não é isso? E vocês são os nossos convidados. Agora, se preparem. Vocês não virão aqui apenas a sentar-se nas cadeiras e ouvirem palestras. Vão ter um monte de outras coisas com desejo, e eu tenho certeza que vocês vão efetivar isso, que esses recursos propostos por Jesus sejam multiplicados na vida de vocês. Não é milagre, não é nada disso, mas é só a comprovação de quanto Jesus é o cara e quanto que as suas mensagens podem ser aplicadas de uma maneira efetiva em qualquer setor da nossa vida. Então, retificando, dia 13 de novembro, a partir das 8h30 da manhã, vocês são os nossos convidados. Estejam conosco e participem desse ciclo de palestras que começa dia 13 e termina dia 18 de dezembro. Certo? Vou só adiantar uma coisinha. Vai terminar dia 18 de dezembro com um show sensacional, tá? Um cara muito bom, um coach que trabalha com música e expressão sensacional. Então, venham, vocês são os nossos convidados. No mais, agradecer ao Andrei mais uma vez pelo carinho, pela disposição dele. Ele vai aguardar vocês lá na livraria para vocês tirarem foto, tietarem, comprarem o livro dele. Ele vai autografar.
fotografar, vai fazer tudo. Não, quase tudo, né? Quase tudo. Tá bom? Bom iníciozinho de final de semana, né? Obrigado por terem aceitado o nosso convite. A gente fica muito feliz. A gente sabe que o dia de todos nós é cheio de tarefa, que vocês estiveram conosco, que estão conosco até essas horas. E por favor, vão com Deus e voltem em outras reuniões da casa e tenham a entrega das orientações espirituais. É isso? Gente, só lembrando que quinta-feira que vem é culto e quem vai cantar, né, não é só o Haroldo, nosso cantador oficial, muito bom por sinal, vai ser o conjunto Pio Pó Pá. Acredito que todo mundo conhece, é um nome assim sugestivo, Pio Pó Pá, mas é isso mesmo, só que lembrando, é fantástico, não percam. Quem já viu, com certeza virá para ver de novo, e quem não teve aqui no show deles aqui, venham que vale a pena, além do culto, curtir o conjunto, que é muito bom, rapaz. A maneira é terrível. Gente, os meninos vão fazer a prece final. Não podemos deixar alguém a primeira vez hoje? Então, todos vocês que nos visitam pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. E estejam conosco domingo à noite, domingo de manhã, às quintas-feiras, ok? Apareçam mais vezes, é uma alegria para nós. A prece final e as pessoas que pediram orientação logo após a prece, ok?